Olá, Mariane Maronjo aqui. Vamos falar um pouco a respeito de gestão financeira. Ok, gestão financeira. O que é, para que serve, como é que funciona? Primeira coisa é a gente trabalhar a parte da gestão. Gestão é controle, tá? Tem várias formas de você destrinchar a gestão em planejamentos, em metas, em controles específicos, em indicadores, tá? Porém, quando a gente faz essa vinculação de gestão financeira, a gente está falando do financeiro, que é o famoso dinheiro. E esse dinheiro, ele precisa de um controle. Então, gestão financeira. Quando a gente está falando de pequenas empresas, né, iniciantes, naquele degrau que você precisa descobrir como é que você de fato vai organizar, a gente pode separar de forma mais simples possível a parte financeira. Entradas e saídas. Toda a entrada é a sua receita, é o seu faturamento. Significa que é aquilo que você recebeu pelo que você vendeu ou pelo que você prestou, certo? Tudo isso é sua entrada. Quando a gente fala nas saídas, é todo o valor que você pagou, que você desembolsou para alguém, que você enviou para alguém. Se você pagou, é uma saída. Quando a gente trabalha de receita, a gente pode fazer algumas subdivisões. Receita do serviço e receita da mercadoria. A gente tem dois tipos de receita ali e a gente pode controlar. Que eu vendi 100 produtos esse mês e faturei R$1.000. Prestei um único serviço e faturei R$1.000. Né? Tem 100 clientes diferentes aqui e aqui eu tenho um único cliente. Então, receita, a gente pode estar trabalhando em separações nesse ponto. Agora, quando a gente fala nas saídas, a gente tem muito mais desdobramentos aqui para olhar e passar a controlar. O primeiro deles é você, pessoa física que trabalha, que executa, que entrega esses serviços, que entrega esse produto, precisa viver, certo? Se você precisa viver, você precisa de um dinheiro para pagar as contas da pessoa física. Então, como que você, como dona, né, desse negócio, vai receber um valor dessa sua empresa? Não é salário como CLT, né? O termo correto é prolabore. Ai, Mariana, mas é meio chato, meio difícil. Tudo bem, pode chamar depois do que você quiser, mas você precisa entender que o termo correto é prolabore. O prolabore é o salário do dono, o salário da pessoa que de fato é dona daquele CNPJ e executa as atividades. Nesse ponto, você precisa então entender o quanto você, pessoa física, precisa para viver e pagar as contas da pessoa física, para fazer a compra do mês, para pagar a água, a energia da sua casa, para pagar a escola para os filhos, para pagar o salão de beleza, o quanto. E aí você fala assim, eu não sei bem, então comece a anotar. Lembra que eu falei? Gestão financeira é controle do seu dinheiro. Então, você necessita saber o quanto precisa para viver. E aí você fala assim, mas eu não sei, tá difícil. Anote. Pega papel e caneta e vai anotando, certo? Eu pago isso como pessoa física, eu pago aquilo como pessoa física. Eu pago... Anote tudo, some no final. Este é o seu valor de prolabore. Significa que a sua empresa precisa gerar caixa, fazer faturamento, fazer vendas para que tenha o dinheiro para pagar você. Esse é o primeiro ponto. Tô perdida, Mariane, e eu preciso fazer isso. Então, vamos falar de uma forma simples, ok? Acabou, você não vai mais empreender na sua vida. Qual é o salário que você precisa aí no mercado? Para o CLT. Vai buscar uma vaga,
E essa vaga precisa te pagar quanto? 1.000? 2.000? 5.000? 20.000? Não me importa. Importa é para você. Você necessita saber de o quanto você precisa de dinheiro para viver a sua vida como pessoa física. Primeiro ponto. Por isso que eu falei que quando as saídas a gente começa a destrinchar. Então, da sua empresa, a primeira saída é a saída para pagar você, para pagar o seu prolabore. Se você não vende, não tem prolabore. Se você não vende, não tem o prolabore e você, como pessoa física, não paga as suas contas. Então, muito importante entender qual é esse valor. Porque esse valor é a sua, vamos chamar de meta zero. Tudo que você faz dentro do seu negócio, que você rentabiliza, de que você gera ali dentro, faturamento, gera vendas, precisa pagar você como sócia. Então, quando a gente fala das saídas, primeiro é a definição do seu prolabore. Definiu? Perfeito. 5.000 reais. Tá tudo certo. Esse é o valor de prolabore. Você deve tirar somente este valor da sua empresa. Mariane, mas tá difícil, tá... Aí a gente entra no segundo passo de gestão e controle mais aprimorado da gestão financeira. Mas o primeiro passo é que você precisa entender esse valor e trabalhar em prol dele. Tá, mas a empresa vai ter só isso? Não. Quando a gente está falando das saídas, aí a gente começa a olhar tudo aquilo que influencia no seu negócio. Se você compra e revende itens, qual é o custo desses produtos? As saídas são para os fornecedores daquele material. Fabrica alguma coisa, então você compra sulfite, você compra resina e fabrica determinados itens. A gente chama de matéria-prima. Quanto que você paga em média para os seus fornecedores? Você sabe? Não vai depender, né? Porque depende, se eu vender mais, eu pago menos, se eu vender menos. Aí a gente começa a entrar em subdivisões dessas saídas de custos fixos e custos variáveis, tá? Então, quando a gente está falando, o seu prolabore é um custo fixo. Por quê? Porque você precisa trabalhar, fazer dinheiro, vender para pagar você. É um custo fixo para que você possa viver. E é fixo, como eu disse, porque você precisa tirar o valor todos os meses. Não tá dando? Aí é uma gestão financeira mais lá na frente, a gente já chega lá. Depois disso, a gente vai ter ali custos variáveis. Os variáveis, eles variam. Conforme o quê? Conforme as suas vendas, as suas produções. Produto, normalmente, é muito mais fácil de mensurar. Então, se eu comprei um pacote de resina para fazer 20 chaveiros, então eu tenho um custo para a resina de 20 chaveiros. No mês seguinte eu fiz 40. Esse custo variou, mudou de 100 para 200. No outro mês eu fiz só 5. Então, variou de 100 para 200 e para R$5, por exemplo. Então, você teve a variação do custo conforme o seu produto. Prestação de serviço, o que tem de custo variável vai depender do tipo de prestação de serviço. O que envolve? Somente hora? Existe materiais vinculados? Se for só hora, não tem variação, porque é hora. Se for com aplicação de material, então, por exemplo, a aplicação de um material... toda prestação de serviço, você entrega um planner, uma agenda personalizada para esse cliente. Então, se você prestar mais serviços, ter mais clientes, você vai fazer uma entrega de mais material, né? De mais planners dentro daquele mês. Então, aquele custo vai variar, certo? Então, custo fixo e custo variável. O custo fixo é aquilo que, de fato, você vai ter que pagar todo mês. O seu prolabore é o primeiro. Tendo um MEI, o segundo é o imposto do seu MEI. Se você tem um espaço, uma sala alugada, o terceiro é sua sala alugada.
Porque se você atender, se você não atender, você vai pagar o aluguel daquela sala. E aí você vai listando todos os seus gastos, todas as suas saídas e depois vai fazendo uma nomenclatura. Isso é custo fixo, isso é custo variável. Mariane, esse mês eu comprei aqui um sanduíche, pra gente fez um café, e aí eu quis presentear, e aí eu paguei umas coisas aqui que não é custo, porque não tem nada a ver com as minhas vendas, então não é custo nem fixo, nem é variável, mas não tem nada a ver com as minhas vendas. O que é isso? Despesa. Então, é uma despesa. É algo que você pode, entre aspas, cortar. Pode reduzir, pode eliminar. Então, ela vira uma despesa, certo? Então, todos esses dados são na saída. Vocês estão vendo que quando a gente está falando de gestão financeira, a gente está trabalhando com controle do dinheiro. Então, a gente precisa entender da onde esse dinheiro vem e segregar, separar. Esse dinheiro é de prestação desse serviço, esse dinheiro é de comércio do meu produto, de onde ele de fato está entrando. E para onde ele está indo? As suas saídas. Eu pago a mim, eu pago os impostos, eu pago isso, eu pago o material para minha prestação de serviço, o material para minhas revendas. De vez em quando eu gasto um dinheiro aqui que ele vai entrar como uma despesa. Ok. Então, estamos com a base para iniciar a gestão financeira. Quando você tem essa base, significa que você agora enxerga, dá nome aos seus números, certo? O segundo passo é o que a gente chama de fluxo de caixa. É você controlar um a um, e aí você pode fazer de forma diária, semanal, mensal, este controle. Mas se a gente for pensar sempre na pontinha, na realidade, entradas e saídas acontecem diariamente, minuto a minuto. Dependendo do tipo de negócio, é algo que entra e sai numa velocidade muito grande, independente de ser quantidades grandes ou quantidades pequenas. E há outros negócios que você tem uma rotatividade, vamos dizer assim, um prazo mais longo entre essas entradas e entre essas saídas. Eu trabalho, por exemplo, com contratos e todos os contratos vencem no dia 10. Então, todos os meus recebimentos serão no dia 10. Perfeito, eu tenho um fluxo de entrada. Mas as minhas contas, né, tudo aquilo que eu tenho que pagar, os meus fornecedores, o meu imposto, o aluguel da minha sala, são em diversas datas no mês. Então, eu tenho várias datas de saída desse dinheiro. Então, a gente começa a controlar, que eu chamo na ponta do lápis. Vai para um caderno, vai para uma planilha, vai para um sistema. Essa é a jornada da gestão. Primeiro você controla no papel e não tem problema algum com isso, contanto que você realmente esteja fazendo as contas e controlando, anotando tudo. E não é assim, R$10. Quando você pegar o caderno de novo, você vai saber do que é aqueles R$10? Não. Você tem que montar aí um sistema de anotação. O que seria isso? Data, do que se trata, que seria uma descrição, valor e formato D. Formato D, sim, foi no Pix? Foi no dinheiro? Foi pela conta do Inter? Foi pela conta do Nubank? Por onde é que foi esse pagamento? E os recebimentos, a mesma coisa. A data, a descrição. Quem pagou você? Pagou referente ao quê? É parcela, você dividiu para essa pessoa, é a parcela número 3 de 10. Toda essa anotação precisa ser feita. O valor e onde é que essa pessoa pagou. Ela te deu dinheiro em espécie? Ela fez uma transferência para uma conta no Inter ou pela conta lá no Nubank? Onde exatamente esse dinheiro se encontra? Fez essas anotações no papel? Tá tudo certo. A gente vai fazer depois análise disso. Evoluiu.
a gente tá com muitas, nossa, tem muito lançamento, ou simplesmente eu tenho poucos lançamentos, não tem problema. Só que numa planilha, você consegue fazer contas mais rápidas, assertivas, consegue olhar de uma forma muito mais clara e rápida para entender se está positivo, se está negativo a sua semana, o seu dia, certo? O seu mês. A planilha já tá dando, agora eu preciso o quê? Um sistema. Então, você parte para um sistema que a gente chama, hoje em dia tem muitos formatos de sistemas online, sistemas que você consegue fazer lançamentos facilmente. E aí você parte para um sistema. Mas o primeiro ponto é o caderninho. E não tem o porquê. E eu falo para simplificar, para que você não anote tudo no mesmo caderno e aí você não sabe se aquilo é entrada, se é saída e fica confusa. Separe 2 caderninhos, um caderninho azul, um caderninho vermelho, de capinha. O caderninho vermelho você anota todas as suas despesas, tudo que está saindo. E o caderninho azul, todas as suas receitas, tudo que está entrando para você. Começou a fazer isso, esse é o primeiro ponto. Que eu já trabalhei aqui, já falei sobre a organização. E a organização inicia no comportamento. Essa é a primeira coisa. Então, o que a gente falou sobre hoje? Gestão financeira é o controle do seu dinheiro. Primeira coisa que você precisa é iniciar o comportamento de controlar, de anotar, de entender onde é que é a entrada e onde é que é a saída. E as possibilidades de saída de um negócio, nós temos algumas aqui. Essas variações de custo fixo, custo variável, despesa, vão ser usadas lá na frente, quando a gente falar sobre precificação, tá? Hoje, eu quero deixar bem claro de que o comportamento do controle dessa gestão financeira inicia nas anotações. E claro que pode ser no caderninho, não tem problema algum. Mas ela precisa iniciar e ser feita de forma adequada ao seu tipo de negócio. Depois que você começar a fazer isso, aí sim a gente começa a entender se esses números estão de fato pagando as suas contas. Se você está vendendo o suficiente para pagar o seu prolabore, para pagar os impostos, para pagar seus fornecedores. O que você pode e precisa ajustar dentro desses custos, dessas despesas, todas essas saídas, para que sobre mais dinheiro. Quais são as melhores formas e práticas de organizar esse dinheiro? Porque você pode trabalhar só com dinheiro em espécie, pode trabalhar só com o banco A, só com o banco B. Então, a gente precisa fazer a anotação. E aí, para finalizar, não misture pessoa física com pessoa jurídica. Mariane, mas eu ainda nem abri o CNPJ. Não misture pessoa física com o seu negócio. Necessita do caderninho do controle do seu negócio e o caderninho do controle da pessoa física. A gente não começou olhando para a pessoa física o quanto ela precisa para viver? Então, ela tem que ter o controle dela. O quanto ela paga de contas. O quanto ela necessita. E você, como empresa, tem que fazer um pagamento para ela. E aí, essa pessoa física vai pagando as suas continhas da pessoa física. Então, o primeiro passo e grande passo é o controle de anotação e separação. Não misture você, pessoa física, com você, negócio. Deixe isso bem separadinho, que você verá os seus resultados. Até a próxima!